Olá, boa noite a todos. Mais uma vez, obrigada por estarem aqui depois de provavelmente mais um dia de trabalho. Obrigada, Paulo, pela tua excelente apresentação e obrigada pelo convite que me foi feito. Eu trabalho no Hospital São João, na cirurgia cardiotorácica, e neste momento estou a desenvolver alguns projetos na área do tratamento das feridas, nomeadamente da prevenção das existências das feridas cirúrgicas. Os nossos tipos de abordagens cirúrgicas estendem-se, nomeadamente na esternotomia, toracotomia e na safonectomia, sendo que nós temos uma abrangência no Hospital São João, quer nos adultos, nas três tipos de abordagens, mas na pediatria e na neonatologia, dado o tipo de cirurgias a que são sujeitos e as patologias subjacentes, fazemos abordagens por esternotomia e por toracotomia. Ora, como o Paulo explicou muito bem anteriormente, então a utilização dos fatores de crescimento aqui vai nos fazer um aumento da proliferação celular, vai fazer um aumento da produção colagénica, que vai conduzir também à síntese do ácido hialurónico. E há uma coisa muito importante que não nos podemos esquecer, que é as cicatrizes são a face da cicatrização, ou seja, se a cicatrização esteve comprometida, foi muito prolongada, teve uma fase inflamatória muito prolongada e muito difícil, isso vai se refletir na cicatriz que nós vamos ter, porque vamos ter um colagênio mais pobre, vamos ter uma síntese de ácido hialurónico mais pobre, vamos ter tecidos mais pobres e a sua própria maturação será mais complicada, podendo pôr em causa também a funcionalidade das próprias cicatrizes e também a sua parte estética. Vou começar então aqui com os meus casos. Os meus casos são ligados muito à cirurgia cardiotorácica. Temos um neonato de termo que foi submetido à cirurgia cardíaca. Com o nosso programa da prevenção, fizemos uma aplicação de terapia de pressão negativa durante 15 dias após o encerramento e fizemos, após a retirada da terapia de pressão negativa, 15 dias depois, a retirada do material. A partir daí fizemos a aplicação, explicamos, não deixamos grande quantidade, a aplicação de Dermexel 2 vezes dias com os pais, com a própria massagem, e podemos ver 30 dias após a primeira, quando fizemos o follow-up, 30 dias após a retirada de material, podemos ver, peço desculpa, a evolução da cicatriz. Se vocês repararem, nos primeiros 15 dias, parece uma elevação da cicatriz e que depois se vai desvanecendo. Algo muito importante nos neonatos é que os seus próprios estratos da epiderme ainda estão cheios de células endoteliais que também, associadas aos fatores de crescimento, podem potenciar o próprio desvanecimento das cicatrizes. Outro neonato de termo, também submetido a cirurgia cardíaca por esternotomia, também com terapia de pressão negativa incisional durante 15 dias e com a retirada de sutura sem intercorrências. Esta fotografia já foi 15 dias após o encerramento, com a terapia de pressão negativa. Efetuado a aplicação de Dermexel, podem ver que ainda temos ali algumas crostas, há sempre algum cuidado em manter, até por causa das próprias lesões que poderão estar associadas, e 45 dias após a retirada do material de sutura, vemos uma evolução muito favorável. Algo que eu vos queria aqui mostrar, até porque elas praticamente desapareceram, estes dois círculos se correspondem aos dois pontos que vocês veem na primeira fotografia de duas inserções de drenos, ou seja, praticamente desvaneceu. As cicatrizes dos neonatos parece que vão mudando um bocadinho de forma com o próprio crescimento do neonato e com o seu desenvolvimento da pele. Se repararem também, os 3 pontos abaixo da esternotomia praticamente desvaneceram. E uma coisa muito interessante que nós vimos é que, quando experimentamos, nós tivemos sempre uma pequena aplicação para vermos se havia alguma reação alérgica que pudesse acontecer, já que estamos a tratar de produtos novos e diferenciadores, e nunca tivemos qualquer tipo de reação. Se vocês repararem, até nos 45 dias após a retirada de material de sutura, veem uma pele perfeitamente hidratada, sem qualquer vermelhidão, que é muito frequente neste tipo de doentes.
Agora temos aqui um doente pediátrico já, submetido também a cirurgia cardíaca por esternotomia, que também teve terapia de pressão negativa durante 15 dias, teve algumas intercorrências depois da retirada do material de sutura e que começou a fazer a aplicação dos fatores de crescimento 30 dias após a cirurgia. E esta foi a primeira fotografia que nós tiramos na primeira aplicação. E vou-vos assinalar aqui estas zonas para vocês repararem nos 30 dias após, que é quando nós fazemos o follow-up. Se repararem, há um desvanecimento bastante notório da própria cicatriz, quer na zona de inserção dos drenos, quer no topo superior, onde houve algumas intercorrências, e muito esbatida, muito mais clara. Portanto, há aqui realmente e a própria criança já muito envolvida, porque ela tinha medo de tocar, porque doía, porque não se sentia bem. Quando nós vimos nos 30 dias de follow-up, na consulta, ela própria já dizia que já conseguia ser ela para aplicar o próprio ponto. Outro doente pediátrico também teve algumas intercorrências pós-retirada do material de sutura, e há aqui umas zonas que são particularmente chamativas. Foi uma cicatriz que começou estava já a fazer uma hipertrofia da cicatriz, estava a ficar levantada, com dor associada, até que os pais recorreram à nossa consulta e nós aconselhamos a aplicação do Dermexcel. O que é certo, 30 dias após essa primeira abordagem, vemos realmente a parte da inserção dos drenos praticamente desapareceu, e a própria cicatriz, que na primeira fotografia nós não conseguimos ter grande percepção da hipertrofia que ela apresenta, há um esbatimento significativo da cicatriz, parece ligeiramente mais alargada, mas no entanto deixou de ter aquele volume significativo que possuía. E estamos a falar que passaram 40 dias iniciou a aplicação do Dermexcel 40 dias após a cirurgia. Portanto, este follow-up dos 30 dias é 70 dias depois da cirurgia cardíaca. Agora apresento-vos um caso diferente. Tal como disse o Paulo, a utilização dos fatores de crescimento está muitas vezes associada a indicações off-label, ou seja, é aquela indicação que não é o fabricante que nos diz, mas que nós, pelo conhecimento que possuímos e pelos mecanismos que sabemos que eles têm, nós nos sentimos seguros para fazer. Um doente que fez no calcânio uma queimadura de verruga com laser e que, com muita dor associada, já com claudicação, fez a aplicação do Dermexcel nos bordos desta lesão. O que vemos aqui, 5 dias depois, é uma diminuição, quer daquela maceração, quer do tamanho da própria lesão já acontecido, mais viável, e 5 dias após temos uma lesão perfeitamente fechada. Portanto, esta aplicação em bordos de ferida, não em ferida aberta, mas no bordo da ferida, condicionou a própria migração e a proliferação dos fibroblastos, associada às proteínas dos fatores de crescimento, que conseguiu evoluir de uma forma muito positiva. A doente conseguiu tornar a calçar a sapatilha para ir à escola, normal, e ficou sem dor ao final destes 5 dias, dos primeiros 5 dias de aplicação dos fatores de crescimento. Fazia uma aplicação bidiária, tal como nós aconselhamos aos doentes, sempre com o cuidado, neste caso, depois de uma lavagem efetiva, fazer uma secagem de toda a região e depois, com o pé elevado, fazia a aplicação dos fatores de crescimento. À noite, de uma forma mais fácil, de manhã teria que ser um bocadinho mais rápido, a massajar um bocadinho mais, de uma forma mais vigorosa para conseguir absorver de uma forma diferente. Eu sei que eu falo muito rápido e depois terei todo o gosto em responder às perguntas, mas eu não podia deixar de passar esta oportunidade sem vos mostrar o primeiro caso
em que eu usei os fatores de crescimento no doente. É um caso que me tocou muito e que fiz tudo pela doente e que foi o primeiro contacto que eu tive com o produto. É um caso completamente fora do contexto e completamente fora do que possamos imaginar, mas que me mostrou a potencialidade que os fatores de crescimento têm. Isto também para vos demonstrar que, além dos resultados nas crianças e nos neonatos, temos um resultado extraordinário nos adultos. Então, nós temos uma rapariga, foi sujeita a um transplante cardíaco, com múltiplas complicações, nomeadamente uma deiscência profunda da esternotomia, com necessidade de reconstrução pela cirurgia plástica com retalho da região abdominal, e que depois de vários meses a tentarmos encerrar as zonas quer dadoras, quer receptoras, e quando eu posso dizê-lo, que me sentia no fim do caminho, porque não sabia já praticamente o que devia fazer, foi-me recomendada a utilização dos fatores de crescimento. Esta fotografia que vos mostro é do encerramento da esternotomia, na região torácica. Vemos a zona inferior ainda e a zona superior ainda ali com um tecido de granulação e epitelização muito frágil. E fizemos a aplicação dos fatores de crescimento. 7 dias depois, toda a zona está encerrada, a cicatriz ligeiramente mais inflamada, mas completamente encerrada. E continuamos a aplicar e ficou perfeito. E estamos a dizer um caso em que utilizamos terapia de pressão negativa durante vários meses, todo o tipo de uma panóplia muito substancial de tratamentos. E agora vou-vos mostrar a região da dor. Porque a região da dor, e uma doente sujeita a um transplante cardíaco, com todos os problemas associados, nomeadamente a imunossupressão, que é um dos fatores que mais dificulta a cicatrização, a região da dor não cicatrizava mesmo, não tínhamos epitélio por onde tocar. Nós fizemos, nesta fase, a aplicação do Dermexel nos bordos, com terapia de pressão negativa por cima, e ao fim de 15 dias conseguimos esta evolução. E ao fim do mês, desde que comecei, nós conseguimos encerrar esta região da dor que não tinha grande potencial de encerramento. O que é que eu gostava de vos deixar? É que realmente, como vos disse, a maturação da cicatriz e a sua funcionalidade dependem muito do processo da cicatrização, e vimos isto neste último caso, vimos uma cicatrização completamente aberrante, vimos muitas complicações associadas e vimos que as cicatrizes ficaram muito complicadas e muito complexas. Sabemos que as feridas pediátricas e neonatais têm um grande potencial de regeneração, ainda mais precoce, o que confere à cicatriz uma maior funcionalidade, dado que as células presentes na epiderme das crianças e o fator de regeneração que eles têm é muito substancial, é muito melhor do que nos adultos. Não nos podemos esquecer que a funcionalidade das cicatrizes é fundamental, porque nós queremos oferecer a melhor qualidade de vida aos doentes pediátricos, quer pelo seu desenvolvimento físico e quer pelo seu desenvolvimento psicossocial, porque assim, ter uma cicatriz agora já não é fashion, como se costuma dizer, ou já não é uma marca de guerra. Uma cicatriz é uma marca, que muitas vezes pode ser muito má para uma criança. Mas que a falta de guidelines no tratamento das feridas e na gestão da pele em pediatria e na neonatologia pode muitas vezes constituir um obstáculo na prestação de cuidados direcionados, ou seja, muitas coisas, se não estiverem escritas, não quer dizer que elas não se possam fazer. Temos que agarrar-nos aos nossos conhecimentos, à experiência que existe, e sim partir para a construção de um novo conhecimento. E não nos podemos esquecer que as crianças são o nosso maior tesouro, já porque eles são o nosso futuro. Obrigada. Passo então estes 2 últimos slides. Portanto, o Dermexel pode ser adquirido na farmácia com este CNP, o código, ou então no website e linha de apoio com
a morada que está por baixo. Portanto, os nossos contactos são estes, sintam-se à vontade para qualquer esclarecimento. Muito obrigada mais uma vez, uma boa noite a todos, muito obrigada aos palestrantes e esperemos que esta partilha tenha servido para enriquecer ainda mais o nosso conhecimento. Serviu de certeza absoluta. Obrigada então a todos. Obrigado a todos, uma boa noite. Obrigada, boa noite.